Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na terça-feira, dia 15 de agosto. O nosso evangelho de hoje é retirado do livro de Mateus, capítulo 18, versículos de 1 a 5, depois o versículo 10º e depois de 12 a 14. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Mestre, quem é o maior no reino dos céus? Jesus tomou uma criança, colocou no meio deles e disse-lhes: se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, será maior no reino dos céus. E quem acolher a uma criança dessa em meu nome, é a mim que acolhe. E vos digo também: não desprezeis nenhum desses pequeninos, porque os seus anjos não cessam de contemplar o meu Pai que está nos céus. Se algum homem tem 100 ovelhas e perde uma, ele não deixa as 99 nas montanhas e vai procurar aquela que estava perdida? Assim também é o vosso Pai do céu. Ele não quer perder nenhum desses pequeninos. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje nós vamos tocar assuntos muito emblemáticos para a experiência religiosa na igreja. Porque nós estamos no capítulo 18 de Mateus, onde Jesus vai falar da vida da comunidade cristã. Aqui ele vai falar das relações de poder, aqui ele vai falar dos escândalos, aqui ele vai falar do perdão, aqui ele vai falar também da correção fraterna, aqui ele vai falar também da ovelha perdida, e aqui ele vai falar da oração comum. O texto de hoje, ele parte de uma pergunta. E o que está em jogo aqui é privilégio e poder. Porque os discípulos chegam perto de Jesus após Jesus ter feito o anúncio da sua paixão, morte e ressurreição. Depois de Jesus ter feito toda uma catequese de humildade, de doação de vida, de que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, ainda assim os discípulos continuam com esta lógica de privilégio e de poder. Por isso o texto de hoje começa com uma pergunta: quem é o maior no reino dos céus? Quem é o mais importante no reino dos céus? E a vivência desta pergunta, ou a resposta a esta pergunta, estará condicionada à natureza ou à visão que eu tenho da igreja e que você também tem da igreja. Porque às vezes nós podemos enxergar e entender a igreja somente na sua dimensão humana, institucional, como uma instituição caritativa, como uma associação religiosa, como uma força social. E com essas compreensões nós vamos desenvolver entre nós relações emblemáticas, relações totalmente tumultuadas também pelas relações do prestígio e do poder. Por isso, nós seremos capazes de disputar, nós seremos capazes de competir, nós seremos capazes de trair, nós seremos capazes de difamar, porque realmente o que nós vamos buscar é privilégios. E dentro de uma cultura de privilégio, o brilho do evangelho fica ofuscado. As relações fraternas do evangelho ficam também ofuscadas. E assim, muitas vezes, como Caim e Abel, movidos pela inveja, movidos pela disputa e movidos também pela tristeza, nós seremos capazes de matar o irmão. Se não matamos o irmão com uma arma, talvez mataremos o irmão com a língua, com a difamação, com a exclusão, com a diminuição. Por isso, Jesus, percebendo esse fermento de busca de privilégios e de poder presente no coração dos seus discípulos da primeira hora, ele vai começar a centralizar esta visão. E quando os discípulos perguntam quem é o maior no reino dos céus, ele vai trazer para o centro da atenção, o centro da discussão, uma criança. E numa cultura de clã patriarcal, criança, escravo e mulher não valiam muito.
Na estrutura social, eram insignificantes, eram humildes. Por isso, Jesus hoje rompe a compreensão de uma infância meramente cronológica, meramente de tempo, de hora, e passa a uma infância a partir da visão do reino, da humildade. Aquilo que Santa Teresinha vai propor, uma infância religiosa, uma infância espiritual, não um infantilismo espiritual, mas uma infância espiritual que faz brotar no coração de cada um de nós a humildade. A humildade de perceber que somos filhos e filhas de um único Pai, carinhoso, prestativo e que vem em socorro de todos os seus filhos e que faz chover sobre bons e maus e que faz nascer também o sol sobre bons e maus. Por isso, Jesus hoje vai exercitar uma prática muito difícil dentro de uma cultura de privilégio, a humildade. Se não vos converterdes e não vos tornardes como esta criança, quer dizer, humildes que dependem de um Pai provedor para todas as nossas necessidades, vós não entrareis no reino dos céus, não compreendereis o reino dos céus. Se não vos tornardes como esta criança, não compreendereis o reino dos céus. Jesus luta ferrenhamente para impedir os corações de seus discípulos a ficarem mergulhados nesta cultura de privilégio e de poder, porque isso aí faz um mal muito grande a todas as nossas comunidades, porque assim nós seremos capazes de ficarmos inimigos uns dos outros, até pelas obras de Deus, porque nós buscaremos as obras, mas não buscaremos o Deus das obras. Seremos capazes de ficar inimigos por causa de chaves, seremos capazes também de ficarmos inimigos por causa de liturgias, por causa de catequeses, por causa de ideias totalmente personalísticas nossas. Jesus então vai dizer hoje, é preciso vencer essa tendência de privilégio, é preciso vencer essa tendência de carreirismo, para que a gente não venha deturpar e não venha deformar a mensagem do Evangelho. Por isso, é preciso converter. É preciso tornar-se como esta criança, para poder entender o reino dos céus, para poder entrar no reino dos céus. Não no infantilismo religioso, mas numa infância espiritual que faz nascer a humildade em cada um de nós. E Jesus hoje vai terminar o seu Evangelho falando sobre a ovelha perdida. Porque quem está muito preocupado em carreirismo, quem está muito preocupado em privilégios, quem está muito ocupado com busca de poder, não terá tempo de ver e nem de buscar a ovelha que se desvia, aquela que se extravia. E Jesus diz, aquele homem que tem 100 ovelhas, quando perde uma, ele não deixa as 99 nas montanhas em segurança e vai em busca daquela que se perdeu? Assim é o vosso Pai. Assim é o vosso Pai que vai buscar todos aqueles e aquelas que se perderam, concedendo-lhes perdão e misericórdia. Que esta palavra de hoje seja um grande incentivo para todos nós revermos a nossa vida cristã. Logo mais às 19 horas eu estarei celebrando na comunidade São Jorge, aqui em Carneirinhos, João Molevade, Minas Gerais. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã se Deus quiser. Seráfico Pai São Francisco, rogai por nós. E aprendamos com Santa Teresinha. Eu procuro ocupar o último lugar, porque pelo último lugar ninguém briga, e ninguém vai olhar para o outro com um olhar frio. Um grande fraterno abraço, até amanhã se Deus quiser, paz e bem.